Evangelho de João, capítulo de número 12, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa de Jesus. Antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia. 6 dias antes da Páscoa é 6 dias antes da cruz. Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Verso 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro. Um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Ele era puro e era caro. Derramou sobre os pés de Jesus. Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelo pobre, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa-o em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Verso 9, eu não enxergo lá, vem aqui. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Verso 10. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Tinha acabado de ser ressuscitado e queria matar de novo. Verso 11. Pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amado, o evangelista João, que escreveu esse evangelho, e escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta, e recebeu também a revelação de Apocalipse, e escreveu Apocalipse. Ele pendurou pontos muito fortes, e como de costume, mas parece que nesta passagem, ele fez questão de registrar muitas coisas. Então nós vamos observar aí em algumas coisas que ele tem feito. João começa no capítulo 1 falando de Jesus como ele sendo o verbo, sendo a palavra. Ele era o verbo e estava com Deus. Ele era Deus. E tudo que existe, se não fosse ele, não existiria. Em toda a glória então é para ele, todo louvor é para ele. E ainda no capítulo 1 aparece João Batista falando da luz e dizendo que não era ele a luz. Aparece João Batista também no deserto pregando a palavra, anunciando a vinda de Jesus. No capítulo 2, Jesus é convidado para um casamento. E naquele casamento faltou o vinho.
No final da festa faltou vinho. Então ele deu ordem aos serviçais que enchessem as talhas e enchesse até em cima, e assim fizeram. E quando levaram a água, encheram de água, quando levaram a água para o mestre Sala tomar, a água foi transformada em vinho. Interessante que no capítulo 1, João Batista diz assim, perguntaram para ele, por que você está batizando nas águas? Ele respondeu, eu batizo nas águas, mas vem um depois de mim, que batizará com o Espírito Santo. No capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 3, vem um doutor da lei dos fariseus, à procura de Jesus, para falar com Jesus. E Jesus diz, é necessário nascer de novo. E ele diz, como posso, já velho, nascer novamente, entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele diz, é preciso nascer da água e do Espírito. Então ele fala na água no capítulo 1, fala da água no capítulo 2, fala na água do capítulo 3. Então Nicodemos não entendia o que Jesus estava falando, apesar de ser doutor da lei. Aí ele vai para o capítulo de número 4, na beira de um poço, encontra uma mulher samaritana querendo pegar água. E ele se apresenta como a água que jorra para fora, ou a água que, se beber dela, nunca mais terá sede. Ele diz no capítulo 4, a mulher samaritana. Quando ele vai para o capítulo de número 5, ele encontra um homem do lado de um tanque de água, querendo entrar na água para ser curado. E ele se apresenta, eu sou a água da cura, pega a tua cama e vai embora. E o homem saiu curado para a glória do nome do Senhor Jesus. No capítulo de número 5, no capítulo de número 6, ele vai ao encontro dos discípulos no meio das águas, andando no meio das águas. E também no capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo de número 7, na festa dos judeus, ele, no final da festa, ele se coloca no meio da festa e dá um grito: quem tem sede, venha a mim e beba. Esta água está no culto hoje. Esta água está aqui no culto hoje. Esta água é perdoadora. Esta água é solucionadora de necessidade, de qualquer coisa que você precisa. Esta água é que nos impulsiona a falar dela. Aleluia. No capítulo de número 8, a mulher é pega em adultério e ele perdoa ela e diz: vai em paz e não peques mais. No capítulo de número 9, ele encontra o cego de nascença. Ele pega o barro com a saliva, faz o lodo, coloca nos olhos do cego e diz: vai no tanque de água de Siloé se lavar. E ele foi e voltou vendo. Glória a Deus. João fala muito de água. Fala muito de água. No capítulo de número 10, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. No capítulo de número 11, ele ressuscita Lázaro. E no capítulo de número 12, ele traz agora esse registro deste banquete após a ressurreição de Lázaro. É o que nós vamos pensar um pouco nesse assunto aqui. Eu quero que o menino me acompanhe na tela. Capítulo 12 de João, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Isso aqui é um gesto de gratidão. É um gesto de gratidão. Porque quando ele chegou em Betânia, ele já foi convidado por Maria, ou por Marta, ou por próprio Lázaro: vem para casa. Jantar na cultura judaica era apresentada para mestre. Quando chamava alguém para jantar na sua casa, era chamado para pessoas
na qualificação de mestre. Então no verso 2, ali prepararam o jantar para Jesus, e apresenta Marta, Lázaro e Maria. Marta apresenta sua fé servindo, enquanto Lázaro apresenta sua fé na mesa como testemunha do milagre. No verso de número 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era o perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e o enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu com a fragrância do perfume. Então este verso de número 3 tem muita lição nele. Se nós tivéssemos tempo para ficar falando só nele, é muita coisa importante. No mundo judaico também, o cabelo da mulher era símbolo de honra, de identidade, dignidade, pudor e glória. E é o que ela usou para enxugar os pés de Jesus. Maria não se conteve somente com o perfume, já era algo grande que apresentou a sua adoração, mas Maria se entregou também aí a sua glória, para a glória maior que é Jesus na adoração, e foi aonde que transbordou, aquela essência exalou pelo aquele ambiente, e encheu a casa de perfume, do perfume, da essência, da fragrância do perfume. Então o gesto de Maria é um gesto sem economia de adoração. É um gesto sem economia de adoração. Maria não olhou valor. Maria olhou pelo que ele merece. Ele merece adoração. Maria não foi na calculadora calcular quanto é que valia este perfume. Não, ela foi adorar com tudo que ela tinha naquele momento. Não bastasse somente lançar o perfume sobre ele caro, mas ela também se lançou, usando o seu cabelo, a sua identidade, a sua honra, para enxugar aquele perfume. O frasco era caro, o frasco era puro, o perfume era caro. A gente aprende algo aqui na nossa adoração. A nossa adoração tem que ser pura, limpa, verdadeira. A adoração não pode ter mistura. Será que Maria não tinha um outro perfume? Com certeza. Mas ela pegou o melhor que ela tinha, o melhor que ficou admirado por todos. E João não deixou de registrar no texto. Era o frasco de nardo puro, em outras palavras, limpo, purificado. É uma adoração sem emenda, uma adoração sem mistura. É como se fosse vir para a igreja, dizer: eu vim para adorar a Deus, independente do que vai acontecer lá, independente de quem vai pregar, independente de quem vai louvar, independente de quem vai tocar, eu vou para adorar o meu Deus. Se lá tiver uma pessoa, eu adoro. Se lá tiver 100, eu adoro. Se tiver 1000, eu adoro. Se tiver 2000, eu adoro. Não tem diferença na adoração. Não está preocupado com quem está na adoração. Então, se tem alguém sentado na minha direita, eu não vim para ver ele, eu vim para adorar a Deus. Se tem alguém sentado na minha esquerda, eu não vim para vê-lo, eu vim para adorar a Deus. Se alguém sentou no último banco, eu não vim para ver ninguém de último banco e nem de primeiro banco, eu vim para adorar a Deus. Não importa quem está falando, o meu culto é para Jesus, o meu culto é para Deus. E eu preciso aproveitar os minutos aqui nesse lugar para entregar tudo para o meu Deus. Aleluia! Como se ela entrasse na igreja e dissesse:
Quantas horas de culto? 1 hora de culto. 1 hora de culto é de adoração. 1 hora de culto é de adoração. Não fale comigo, eu vou falar com Ele. É de adoração, é para Ele, é para Ele. A minha glória é para Ele, meu louvor é para Ele, a minha oração é com Ele. Tudo é para Ele o tempo todo. Isso é pureza. Aleluia. Isto é pureza. Aleluia. Ela não olhou o preço, não. Ela viu que era de grande valor. Porque para Deus é de grande valor. Mas quando você adora a Deus verdadeiramente, Ele o recebe e aplaude. E Ele te abençoa. Mas é possível que você cutuca o Judas. É possível que tenha algum Judas que não aceita, que não gosta de ver ninguém adorar. Tem Judas que está preocupado é com a terra, é com o material, e não é com a adoração. Então quando vê alguém adorando, fica inquieto, não fica satisfeito. Mas Jesus está ouvindo, está vendo e está dizendo: deixa ela em paz, deixa ela em paz, deixa ele em paz, deixa a adoração dele. Eu estou recebendo a adoração dele, deixa ele adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Judas é assim: tudo que você faz para Deus, ele fica questionando. Tudo que você faz para Jesus, ele questiona. Ele diz: por que 3 cultos na semana? Por que vai até as 9? Por que não termina 8h30? Tudo ele questiona, mas isso é Judas. Mas aqui tem Maria, aqui tem Marta, aqui tem Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor que fez todos.